moçada, voltamos para agora uma aulinha especial de exercícios de função seno e função cosseno. Basicamente, o nosso objetivo nessa aula é entender como se calcula domínio, período e imagem das funções seno e cosseno, bem como também entender a construção de um gráfico dessas funções a partir dos exemplos que o Thiago vai dar a partir de agora. Então, vem com o Titi, vamos ser felizes lá no Enem. Primeira questão diz o seguinte: determine o período e a imagem das funções abaixo. Letra A, y é igual a 2 vezes o seno de 3x mais π. Letra B, y é igual a 1 mais o seno de 2x menos π. Letra C, y é igual a 2 menos 4 vezes o seno de πx sobre 4. Letra D, y é igual a 3 menos o seno de x sobre 2 mais π sobre 3. Letra E, y é igual a 5 vezes o cosseno de 2x sobre 3. F, y é igual a menos 1 mais 2 vezes o cosseno de 5x menos 5π sobre 6. E letra G, y é igual a π menos o cosseno de 2π menos x. Vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Bom, queridos, determinar a imagem e o domínio dessas funções é simples, mas a gente tem que treinar, a gente tem que guardar o mecanismo. Por isso, vamos começar pela imagem dessas funções. Presta atenção, como nós vamos achar a imagem desta função? Nós aprendemos que a imagem da função seno de um ângulo, que é esse ângulozinho aqui, o seno de um ângulo sempre vai variar de menos 1 a 1. Ou seja, sempre o maior valor vai ser 1 e sempre o menor valor vai ser menos 1. Independentemente de quem seja o ângulo, o seno sempre vai variar de menos 1 a 1. Porém, observe, o que eu fiz com esta função? Eu multipliquei esta função por 2. E se eu multipliquei esta função por 2, esse conjunto imagem vai ser ampliado. Então, ele vai ser 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. Ou seja, o conjunto imagem da função vai ser 2 vezes os valores tradicionais de menos 1 a 1. Ou seja, o conjunto imagem vai variar de menos 2 a 2. Essa é a resposta desse conjunto imagem desta função. Pronto, já achamos o primeiro conjunto imagem. Nós vamos fazer a mesma coisa para a função da letra B. Acompanha com o Titi. De novo, o conjunto imagem de uma função seno, no caso aqui é o seno do ângulo, que é o seno de 2x menos π, não importa quem é o ângulo, a função seno do ângulo sempre vai variar de menos 1 a 1. Ou seja, menor valor vai ser menos 1 e o maior valor vai ser 1. Porém, o que eu fiz a essa função? Bom, teoricamente eu peguei esse valor do seno e somei com mais 1. 1 positivo é 1 mais o seno, né? Então, como eu somei ali uma unidade, essa imagem vai ter que somar uma unidade em todos os valores. Menos 1 mais 1, 0. 1 mais 1, 2. Ou seja, o conjunto imagem desta função seno vai ser de 0 a 2. Beleza? Então, fazer o conjunto imagem é você entender o que você faz na função. Multiplica, soma ou subtrai. É desta forma que a gente vai achar os conjuntos imagens sempre da função seno ou da função cosseno. Evidentemente que além da imagem, o exercício também pediu para a gente determinar o período. E aí nós vamos praticar o período aqui, ó. O período de uma função seno ou de uma função cosseno é sempre dado por 2π sobre c radianos, onde esse c representa o número que multiplica o x. Bom, quem é o c? O c, nesse caso, é o 3. Então, o período vai ser 2π sobre 3. O quê? Radianos. Tiago, mas e aquele π ali? Bom, querido, esse mais π aqui, ele só vai fazer um arrasto na curva para a direita, porque é mais π, perdão, vai ser para a esquerda. Eu vou deslocar a curva para a esquerda no gráfico, porque é mais π. Mas ainda não está na hora da gente entender isso. Quem interfere o período é o número que multiplica a incógnita x. Nesse caso, 3, o período vai ser 2π sobre 3 radianos. Evidentemente que na letra B, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou falar que o período vai ser da forma 2π sobre c.
Mas quem é o C? Olha, o C é o número que multiplica o x. Nesse caso vale 2. Então o período vai ser 2π sobre 2. Corta 2 com 2. O período então vai ser de π radiano. Evidentemente que se o período é π radiano, eu comprimi a curva estava nesse tamanho. Como eu diminuí, ela vai estar nesse tamanho a partir de agora. Por quê? Porque o período foi reduzido. O período agora é de 2π radianos. Vamos ver agora a letra C e a letra D com Titi. Bom, queridos, a letra C e a letra D já está no quadro, vamos fazer a questão juntos. Bom, de novo, recordando, o conjunto imagem de uma função seno, e no caso o seno aqui está representado pelo seno do ângulo πx sobre 4, sempre, independentemente do ângulo, vai variar de menos 1 a 1, ou seja, menor valor menos 1, maior valor 1. Agora, o que eu fiz a esta função? Perceba que nós multiplicamos ela por menos 4. Ao multiplicar ela por menos 4, essa imagem fica multiplicada por menos 4. Então, ela vai variar de menos 4 a 4. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. Vou só trocar a ordem aqui, que isso aqui é importante. E menos 4 vezes 1, menos 4. Evidentemente que quando a gente representa uma imagem, ela vai do menor para o maior. Se eu estou multiplicando por um número negativo, eu estou trocando o sinal. Então, eu também estou trocando a cavidade. Presta atenção. A função seno normal seria uma curva assim, ó. Bundinha para cima, bundinha para baixo. Não é isso que a gente aprendeu? Agora, o que vai acontecer? Como eu multipliquei ela por um número negativo, essa curva vai fazer o contrário. Vai ser bundinha para baixo, depois a bundinha para cima. Tiago, por quê? Porque eu multipliquei ela por menos 1, eu inverti a ordem. O que era negativo fica positivo, o que era positivo fica negativo. Essa troca que foi feita, beleza? Bom, continuando, multipliquei por menos 4, fez isso aqui na imagem. Agora, evidentemente que eu somei 2 a essa função. Então, se eu vou somar 2 a esta função, essa imagem agora vai ser 4 mais 2, 6. E menos 4 mais 2, menos 2. Opa, aqui é a minha resposta. Eu só vou colocar ela em ordem. A imagem, então, vai ser de menos 2 a 6. Menor valor vai ser menos 2, maior valor vai ser o 6. Aqui a gente só lembra que quando você escreve do maior para o menor é porque houve uma troca de cavidade desta função seno. Vamos aproveitar e calcular o período desta função. Bom, querido, lembre, o período ele é calculado pela expressão 2π sobre c, onde c é o número que multiplica o x. Quem multiplica o x aqui é π sobre 4, porque é π sobre 4 vezes x. Então, em período vai ser 2π dividido por π sobre 4. Como que a gente faz uma divisão de duas frações? Você pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que o período vai cortar π com π, 2 vezes 4 vai ser 8, vai ser então 8 radianos. Simples assim. Basta a gente entender que o A e o B interferem na imagem e que o C, que é o número que multiplica o x, interfere no período desta função. Vamos à letra D. Conjunto imagem. Queridos, função seno do ângulo, não interessa quem é o ângulo, o seno sempre vai variar de menos 1 a 1. O que eu fiz a essa função? Como aqui tem o sinal menos seno, é porque eu estou multiplicando por menos 1. É menos 1 vezes o seno. Então, esse conjunto imagem vai ser multiplicado por menos 1. Então, vai ficar 1 positivo, 1 negativo. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Lembre-se, se essa função antes era bundinha para cima, bundinha para baixo, essa função agora vai ter uma troca de cavidade. Ela vai ser bundinha para baixo, bundinha para cima. Por que isso ocorre? Porque ao multiplicar por um número negativo, a gente inverte a cavidade desta parábola. E agora, para terminar, eu estou somando 3. Se eu estou somando 3, o meu conjunto imagem vai ser 1 mais 3, 4. Menos 1 mais 3 vai ficar 2 positivo.
Ou seja, o conjunto imagem é de 4:2. Está do maior para o menor, vou representar novamente. O conjunto imagem, então, vai ser o intervalo de 2:4. Lembre-se que essa troca é apenas para dizer que nós invertemos a cavidade da parábola. E por último, o domínio desta função vai ser real, o período desta função vai ser 2π sobre c, onde c é o número que multiplica o x. E nesse caso, o número que multiplica o x é 1 sobre 2, porque x dividido por 2 é a mesma coisa que meio vezes x. Então, isso aqui vai ficar 2π dividido por meio. Dividir por 2 é multiplicar por meio. Faz a divisão como? A gente pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu estou chegando que esse período, então, vai ser de 4π radianos. Resolvido a imagem e o período destas funções. Importante, até agora, tanto a letra A, quanto a letra B, quanto que a C, quanto que a letra D, o domínio seria o conjunto dos reais, porque eu não tenho nenhum impedimento destas funções. Beleza? Vamos aos próximos exercícios. Galera, a letra E e a letra F já está no quadro, vamos fazer juntos mais uma vez. Ó, a letra E, para achar o conjunto imagem, eu tenho que separar a função cosseno do ângulo. O ângulo é 2x sobre 3, isso não tem importância nenhuma. O cosseno de um ângulo sempre vai variar de -1 a 1. Só o que eu fiz a essa função? Eu peguei essa função e multipliquei por 5 positivo. Então, os valores também ficarão multiplicados por 5. Então, isso aqui vai passar a ser de -5 a 5. Aqui é o nosso conjunto imagem. Aqui está a nossa resposta do conjunto imagem. É evidente que nós só alteramos a amplitude desta curva. A curva inicial seria, né, aqui seria uma função cosseno, né? Na verdade, se é o cosseno, então é aquele chifrinho, né? Seria uma coisa assim, chifrinho. Agora, o que acontece? Eu aumentei a diferença entre o máximo e o mínimo. Então, essa curva agora vai ficar uma coisa assim, ó, muito maior do que esta, porque vai ser uma amplitude muito maior. A amplitude é 5, eu multipliquei a função por 5. Porém, aqui não é ainda uma análise gráfica, mas isso vai ajudando a gente a raciocinar. Bom, o período dessa função, o período de uma função, nós já vimos que é 2π sobre c, onde o c é o número que multiplica o x. Repara que quem multiplica o x é 2/3. Então, isso aqui vai ficar 2π dividido por 2/3. Como que vamos fazer essa conta? Pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3, 3/2. Chegaremos aqui, ó, corta 2 com 2, que o período, então, vai ser de 3π radianos. Evidentemente que o período original é 2π. Se o período é 3π, eu estou aumentando, eu estou esticando a curva. A curva era daqui a aqui, agora ela fez isso aqui, ó, esticou um pouquinho mais. É isso que acontece com o período. Você estica ou você comprime essa curva. Beleza? Bom, a letra F, aqui está errado, a letra F, né? A letra F, a função é y igual a -1 mais 2 vezes o cosseno de 5x menos 5π sobre 6. O cosseno, assim como o seno, o conjunto imagem também vai variar de -1 a 1. Maior valor 1, menor valor -1. O que eu fiz com esses valores? Bom, a função manda eu multiplicar por 2 positivo. Multiplicando por 2 positivo, o conjunto imagem passa a ser de -2 a 2. Evidentemente que a última coisa que eu fiz foi subtrair uma unidade, -1 desta função. Então, o conjunto imagem vai passar a ser de -2 menos 1, menos 3. 2 menos 1 vai ficar 1. O conjunto imagem, então, passa a ser de -3 a 1. Essa é a resposta da imagem desta função. Professor, e o período? Querido, o período vai ser 2π sobre c,
onde nesse caso o C é o número que multiplica o x. Quem multiplica o x ali, ó, é o 5. Então isso aqui vai ser 2π dividido por 5. Resposta, o período da função é 2/5 de π radianos. Também é menor que 2π. Então a gente fez o quê? Comprimiu a curva, diminuiu a curva. Isso é muito importante. Vamos à letra F e última do primeiro exercício. Bom, queridos, o último exercício, a última letra desse primeiro exercício é essa função. Y é igual a π menos o cosseno de 2x menos π. Novamente, temos que separar a função seno a função cosseno. Nesse caso é a função cosseno. O cosseno de um ângulo, não importa quem é o ângulo, o conjunto imagem sempre varia de -1 a 1. Pronto. Só o que eu fiz a essa função? Aqui não está escrito menos o cosseno, então eu multipliquei ela por -1 vezes o cosseno. Ao multiplicar por -1 vezes -1, 1 positivo. -1 vezes 1, 1 negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela função cosseno que estava nesta posição, que era aquele chifrinho lá, ó, bonitinho, agora ela vai ter a cavidade invertida, ou seja, o que era positivo é negativo, o que é negativo é positivo. Por isso que essa curva agora ela fica assim. Tiago, por que isso ocorre? Porque quando a gente multiplica por um número negativo, você troca o sinal. O que era positivo é negativo, o que é negativo vira positivo. É como se o eixo x estivesse passando aqui. Aí o que era positivo é negativo, o que era negativo é positivo, o que era positivo virou negativo. Você fez uma troca dessa cavidade, beleza? Claro que se você multiplica por um número negativo maior que 1, você amplia a curva além de inverter a cavidade. Bom, além disso, o que acontece? Eu tenho um π sobrando aqui, ó. Esse π eu estou somando na função. Então, meu conjunto imagem, ele vai ser de 1 mais π, que eu tenho que somar esse π, até -1 mais π. Pronto. Esse é o meu conjunto imagem. Claro que está do maior para o menor, eu só vou trocar a ordem da leitura. O conjunto imagem, então, vai ser de π menos 1 até π mais 1. Pronto. Está representado aqui o conjunto imagem. O que resta a gente calcular agora? O período desta função, onde o período a gente sabe que é 2π sobre c. Nesse caso, o c é o 2, olha lá, o c é o 2. O 2 é quem multiplica o ângulo. Então, o período vai ser 2π sobre 2, corta 2 com 2, o período vai ser π radiano. Pronto. Tiago, qual vai ser o domínio? O domínio continua sendo o conjunto dos reais, nós não temos restrição nessa função. E, Tiago, o que diz esse menos π aqui dentro? Aqui, ó? Esse menos π ele altera a fase, onde começa e onde termina a função. Como é menos π, quer dizer que essa curva vai começar π radianos à direita, porque eu estou subtraindo menos π, então ela começa π depois. Isso aí nós vamos perceber na construção de um gráfico lá no exercício 3, como que isso altera a função. Beleza? Por enquanto nós só estamos calculando imagem e período. Qualquer dúvida, chamo de ti. Vamos ao exercício número 2. Bom, queridos, calcular domínio, período, imagem de função é o básico que a gente tem que ter o conhecimento para essas funções circulares ou para essas funções periódicas. Mas também é muito importante compreender quando essa função está no denominador. Vamos dar uma olhadinha no exercício 2. Determine o menor valor das funções. Letra A, y é igual a 1, dividido por 2 menos o cosseno de 4x menos π. Letra B, y é igual a 4 dividido por 3 menos o seno de 5πx sobre 6. E letra C, y é igual a 1 dividido por 1 mais o 4 vezes o cosseno de 3x sobre 2. Bom, nós vamos calcular o menor valor da função, mas também podemos dar uma olhadinha no domínio, como se calcula um domínio. Dá uma olhadinha. Queridos, o exercício número 2 consiste em descobrirmos qual é o maior ou menor valor de uma função. Geralmente, esse tipo de exercício não vai vir associado apenas a um conjunto imagem, tá bom? Esse exercício ele vai vir associado a um valor máximo ou um valor mínimo de funções periódicas.
E geralmente a função vai estar no denominador. Então aqui nós temos algumas observações a se fazer. A primeira coisa que eu quero que você entenda é essa aqui. Bom, como que eu vou descobrir o maior ou o menor valor desta função? O que é o cosseno? O cosseno de um ângulo, não importa quem é o ângulo, cosseno do ângulo 4x menos π, ele vai admitir como valores inteiros os números menos 1, 0 e 1. Porque o conjunto de imagens vai de menos 1 a 1. Então os inteiros são menos 1, 0 e 1. Então os valores máximos e mínimos vão sair desta função. Evidentemente que agora, deste modo, eu vou fazer um teste. Então o y pode ser 1 dividido por 2 menos o menos 1. Se ele for menos 1, vai ficar 2 menos o menos 1. Nesse caso vai ficar 1 dividido por 3, porque menos com menos dá mais. 2 mais 1 dá 3, 1/3. É um valor. O segundo valor seria para o cosseno sendo 0. Então isso aqui vai ficar y, vai ser 1 dividido por 2 menos 0. Se o cosseno for 0, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Meio. Meio é outro valor. E por último, o y vai ser igual a 1 dividido por 2 menos, bom, 1, que é esse valorzinho aqui. Então, 2 menos 1, o y vai ser 1 sobre 1. 1 dividido por 1. E 1 dividido por 1 me dá 1. Se ele perguntasse qual é o maior valor é 1. Esse é o maior valor. Se ele perguntar qual é o menor valor é 1/3. Então, 1/3 é o menor valor. Como ele quer saber qual é o menor valor desta função, a resposta vai ser 1/3. Ah, Tiago, o menor valor então está associado ao menor valor da função menos 1. Bom, nesse caso sim. Não posso garantir que isso sempre será padrão. Beleza? Então você sempre tem que garantir o estudo para os valores inteiros menos 1, 0 e 1 desta função. Vamos fazer o mesmo procedimento na letra B. Em vez de ser cosseno, a função é seno. O que isso muda? Nada. Absolutamente nada. Eu tenho que entender que esta função seno, o seno de um ângulo qualquer, 5πx sobre 6, vai ser sempre de menos 1 a 1. Então, de valores inteiros vai ser menos 1, 0 e 1. Então, o maior e o menor valor vai estar dentro desses valores inteiros aqui. Nesse caso, o y vai ser 4 dividido por 3 menos o menos 1. Olha lá. Beleza? E nesse caso vai ficar 4 dividido por menos com menos dá mais. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 4 vai me dar 1. Beleza? Bom, vamos continuar agora para os demais. O y vai ser 4 dividido por 3 menos. Bom, no lugar do seno eu vou colocar 0. Então, 4 dividido por 3 menos 0 vai ser 4 dividido por 3, que é 4/3. E, posteriormente, o y vai ser 4 dividido por 3 menos, o seno agora vai ser 1, positivo. Então, isso aqui vai ficar 4 dividido por 3 menos 1, que me dá 2. E 4 dividido por 2 me dá 2. Pronto. Qual é o menor valor da função? Bom, se a gente pensar um pouquinho, o menor valor é 1. Esse aqui é o menor valor da função, é o que ele pediu. Esse aqui é o maior valor da função, não foi o que ele pediu. Vamos à letra C e última desse exercício. A letra C do exercício quer saber o menor valor da função y igual a 1 dividido por 1 mais o cosseno de 3x sobre 2. Bom, como nós já vimos nos dois exemplos anteriores, eu tenho que entender que o cosseno do ângulo ou o seno do ângulo, não importa quem seja o ângulo, vai variar de menos 1 a 1. Nesse caso, eu faço o estudo apenas pelos valores inteiros, menos 1, 0 e 1. Desta forma, eu vou atribuir valores e achar o maior e o menor valor para esta função. Então, primeira análise, o y vai ser 1
dividido por 1 mais 4 vezes o valor do cosseno, que nesse caso vai ser menos 1. Opa, então isso aqui vai ser 1 dividido por 1 menos 4, porque 4 vezes menos 1 dá menos 4, correto? E 1 menos 4 dá menos 3, então isso aqui vai ficar 1 dividido por menos 3, se você preferir, menos 1/3. Vamos fazer a mesma coisa para o 0, a mesma coisa para o 1. Então, próximo passo, y vai ser 1 dividido por 1 mais 4 vezes o 0. Opa, deste modo vai ficar 1 dividido por 1 mais 0, porque 4 vezes 0 me dá 0. Então, isso aqui vai me dar 1. Da mesma forma, na hora que for 1, esse y, então, vai ser 1 dividido por 1 mais 4 vezes a função. E a função agora vai ser 1. Deste modo, isso aqui vai ficar 1 dividido por 1 mais 4. 4 vezes 1 dá 4. 1 mais 4 dá 5. Isso aqui vai ser 1 dividido por 5. Quem é o menor valor dessa função? O menor valor dessa função é menos 1/3, até porque ele já é negativo. Esse aqui é o menor valor da função. Beleza, queridos? Está feito o exercício. Não se esqueça que para analisar máximos e mínimos de função onde está no denominador, você tem que atribuir os valores inteiros do intervalo de menos 1 a 1. Beleza? Vamos ao terceiro exercício. Antes, porém, uma pequena observação. O domínio dessas funções não são reais, porque não pode ter divisão por 0. Então, o domínio, eu teria que fazer uma inequação, que quando a gente chegar lá, o Thiago vai te ensinar. Mas esse domínio, eu preciso falar que a função 1 mais 4 vezes o cosseno do ângulo, nesse caso 3x sobre 2, tem que ser diferente de 0. Aí nós vamos aprender a analisar isso aqui através de uma equação trigonométrica. Beleza? Vamos ao terceiro e último exercício dessa aula.